A mulher de Provérbios 31. Talvez, assim como eu, você durante muito tempo olhou para esse capítulo e pensou, uau, tá muito longe de mim. E hoje eu quero abordar esse assunto. Eu espero que o Senhor nos dê sabedoria. Tem mais de um mês que eu tô orando em cima desse vídeo, porque eu espero que eu seja compreendida e que não sou como um vídeo que vá contra o que nós temos ouvido de grandes mulheres de Deus, de grandes pregadores. Nós vivemos uma época em que se ensina muito a mulher voltar para casa, a cuidar da casa, dos seus filhos, e eu acho isso louvável, bíblico, e eu acredito nisso. Eu acho que é uma carga, né? O feminismo trouxe uma carga, e eu já fui uma durante muito tempo. Hoje eu abandonei essa bandeira, porque se colocou um peso muito grande em cima das mulheres, né? Muitos homens não ajudam em casa e acabou, como dizia minha mãe, que a mulher hoje trabalha mais do que os homens. Nós temos uma deficiência do homem provedor, que é para isso que o homem foi chamado. A primeira pessoa a manter a casa deve ser o homem, é bom que seja. Não quer dizer que a mulher não possa ganhar mais, mas é muito mais saudável. E eu falo isso de experiência própria. O homem, quando ele não é o provedor, de alguma forma, não estou dizendo todos, tem alguns que têm a sabedoria, a maturidade, mas uma grande maioria, ele pune a mulher por isso. Então, eu acredito que o que Deus quer é o que é para ser desde o começo. O homem manter a casa, a mulher cuidar dos filhos, mas não quer dizer que a mulher nasceu só para cuidar dos filhos. E se a gente ler o livro de Provérbios, tem 4 versículos que falam que ela mantinha, que ela comprava as coisas com o dinheiro dela, não era aquela coisa de, Rani, me dá um dinheiro. Não. Esse dia eu vi um vídeo na internet que me deixou muito inquieta. Uma mulher falando, eu não gosto de levantar cedo. Eu não levanto antes das 10, porque eu vou gastar o dinheiro do meu marido. E eu fico pensando, qual a garantia que essa mulher tem que esse homem vai estar com ela até o fim? Os homens, sendo bom, né, um diagnóstico positivo, os homens morrem em média 7 anos mais cedo que as mulheres, isso é estatística. E o número de divórcio? Quantas mulheres que simplesmente viveram uma vida aparentemente confortável e foram trocadas por outra mais nova. Então, o objetivo desse vídeo é trazer um alerta para todos nós de que você, mulher, é que deve começar a pensar individualmente como você vai administrar o seu dinheiro, como você vai administrar. Você casou, é um casal, mas não quer dizer que você não tem autonomia para trabalhar, para trazer um rendimento para sua casa. E hoje eu gostaria de abrir um parêntese. Antes de você engravidar, o objetivo desse vídeo não é depois que você engravida, é você fazer um planejamento. O casal tem que planejar sim quando vai ter o filho, mas quem tem que decidir quando tá pronto emocionalmente para gerar é a mulher. O casal financeiramente tá bem, mas você tá pronto, você pode chegar pro seu companheiro e dizer, não, eu quero esperar um pouco. E nesse vídeo eu quero citar o meu exemplo de vida, o plano que eu fiz antes de engravidar, e baseado na Bíblia. Eu não quero trazer aqui uma ideia feminista, mas algo que está na Bíblia e que eu vivi na prática na minha vida e que foi muito bom. Porque hoje nós vemos muitas mulheres frustradas, dependendo de homens machistas, sem nenhuma opção. Eu tenho meus filhos, quantas mulheres vivendo violência doméstica, emocional, há uma tortura financeira, porque elas simplesmente não têm um centavo no bolso. E o objetivo desse vídeo é trazer o que Provérbios 31 diz. E aqui eu vou numerar algumas coisas que Provérbios fala, e você talvez olhe para esse capítulo e diga, é muito para mim. Não, não é muito. Porque a fonte de tudo isso, a principal característica dessa mulher é que ela tinha uma dependência de Deus, ela temia a Deus. Então, aqui não tá uma ordem de versículo, mas a primeira coisa que eu quero chegar para você é, você quer ser uma mulher virtuosa? Teme a Deus, gaste tempo na presença de Deus. A palavra de Deus diz que ela era sábia, ela falava com autoridade no tempo certo. Por quê? Porque havia uma comunhão com Deus. A Bíblia diz, se você quer sabedoria, peça a Deus.
Tenha comunhão com Ele, gaste tempo lendo a palavra, transformando a mente, a metanoia pela palavra de Deus, que é a mudança de mente, de padrões, e vai fazer de nós mulheres sábias. E eu separei alguns pontos para a gente abordar e depois eu vou entrar no meu testemunho. A primeira coisa, a mulher levantava cedo. Ah, eu não funciono de manhã. Eu quero dizer para você que todo hábito pode ser mudado. Se você não funciona de manhã, eu sou noturna, tem até pessoas que se autonomeiam assim. Eu quero dizer para você que é tempo de mudar isso, porque estudos mostram que as pessoas que dormem mais cedo e levantam mais cedo, elas têm mais qualidade de vida. Tem o tal do sono REM, que é aquele sono que é das 11, né? Acredito que até as 2, né? O ideal é você dormir no máximo 11 horas da noite. E você dormindo nessa faixa, você vai levantar às 6, 7 horas tranquilo. Então, essa mulher, ela levantava cedo. E qual o benefício de levantar cedo? Melhor qualidade do sono. Os estudos falam que a pessoa que levanta mais cedo, ela tem menos depressão, menos ansiedade. Mentalmente, ela é mais forte que as que acordam meio-dia, que funcionam depois de meio-dia. Eu acho esse termo tão sem sentido. Então, a primeira coisa, tente coordenar o seu sono para levantar mais cedo. Uma outra qualidade, além da parte científica, a parte natural, você vai ter mais tempo para preparar um café da manhã, fazer um omelete, alguma coisa que envolva proteína, alguma coisa mais saudável, um bolo feito lá com aveia, tirar um pouco o trigo. Há várias maneiras, há tantas receitas na internet. Você vai ter uma alimentação mais saudável, ao invés de pegar a barra de granola e sair correndo com aquilo. Você vai ter mais tempo a se exercitar, porque a Bíblia no versículo, acho que 17, fala que ela fortalece os braços. Dá a entender que ela é uma mulher que se exercitava também. Então, e a coisa principal, você vai ter um tempo pela manhã para estar com Deus. A melhor coisa do dia é quando a gente começa o tempo meditando na palavra, buscando a direção de Deus para aquele dia. Por quê? Porque cada dia há algo acontecendo. A Bíblia diz, já basta o dia o seu próprio mal, então vamos levantar com aquele dia, Senhor, me dá unção. Me dá o pão nosso de hoje, me dá o suprimento de hoje, me dá o suprimento financeiro, emocional, físico. Então, a primeira coisa, ela não era uma mulher preguiçosa. Ela levantava cedo. Comece a repensar. Se você levanta pela manhã, você vai ter mais tempo para você, para sua casa. A Bíblia diz que ela levantava e preparava o café da família, ao invés de ficar naquela preguiça na cama, esperando o segundo minuto lá do alarme. Não, a Bíblia diz que ela não era uma mulher preguiçosa. Ela levantava cedo, cuidava dos afazeres de casa. E eu acredito que nesse ínter ela tinha um tempo com Deus. E é isso que faz a outra característica dela. Era uma mulher que temia a Deus. Era uma mulher que dependia de Deus para fazer, para ser, e não era pesado a vida para ela, porque o capítulo não fala que ela estava exausta no final do dia. E talvez você olhe todo esse contexto, não, mas é uma disciplina, e nada foi feito na vida dessa mulher no apertar, no estralar de dedos. Não, não foi um botão que fez ela assim, não, é um progresso. Algo que você vai edificando na sua vida dia após dia. Isso se torna sua rotina e vai ficando leve para você. A terceira coisa, ela tinha uma empresa. Não estou dizendo aqui que todo mundo tem que ter, né, ser uma empresária. Nem todo mundo, a gente sabe que nem todo mundo tem talento para estar à frente de pessoas. Mas tenha o seu dinheiro. É o ponto que eu quero enfatizar muito nesse vídeo. Tenha o seu dinheirinho, trabalhe. Antes de você engravidar, planeje qual idade você vai engravidar. Eu tenho uma reserva para isso. A Bíblia diz que ela tinha tanto, é outra característica dela, ela era generosa, ela atendia ao pobre. Quer dizer, você tem abundância para atender as pessoas, a generosidade traz prosperidade. Ela era uma mulher próspera também, porque ela era generosa. E tem 4 versículos que falam que ela se alegrava do trabalho dela. O 13, o 17. Ela comprou uma propriedade com o dinheiro dela. O 13 diz que ela viu que o seu trabalho era bom, ela se agradava do resultado do seu trabalho. O 18 fala a mesma coisa. Quer dizer, são 4 versículos mais ou menos que falam que ela tinha um rendimento pessoal. Então, por que nós mulheres hoje em dia ou nos lançamos demais no trabalho e largamos tudo,
né? Viramos uma workaholic, trabalhadora demais, ou simplesmente ficamos em casa. Porque há um tempo, sim, eu acho que a gravidez requer o 9º mês, eu não sei quanto a você, mas o meu 9º mês foi muito difícil, eu caí grávida com 8 meses de gravidez. E eu quero dizer para você, os primeiros anos do bebê, o primeiro semestre, aqui nos Estados Unidos é uma coisa que eu acho horrível, a licença maternidade é 1 mês. No Brasil, eu acho que são 3 meses, eu não estou certa, mas é um absurdo uma mãe ganhar um neném e 1 mês depois já está no trabalho. Então, é necessário, por que eu estou dizendo que nós mulheres temos que ter uma reserva? Sim, o casal tem que ter uma reserva, porque para que você possa ficar em casa mais tempo, para que você possa, né, cuidar da sua casa, cuidar do seu bebê. O primeiro ano, muitos meses sem dormir, quando o neném começa a andar e aquela correria. Então, que nesse período você possa estar em casa, você possa dedicar a cuidar. Mas o meu ponto aqui é, qual idade que você planejou, ou se aconteceu sem planejar, você tem 9 meses para fazer um curso de manicure, um curso de cabeleireira. E nesses 9 meses você começa a juntar um dinheiro, e depois que a criança cresce um pouco, ela dorme à tarde, ela vai para uma escolinha. Então, há tempo. Eu particularmente, isso é uma coisa pessoal, eu não consigo entender o que faz uma mulher, principalmente aqui nos Estados Unidos, que as crianças vão para a escola, voltam 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, quando já estão na middle school, né, no intermediário no Brasil, acho que é assim que chama, e as mulheres ficam em casa, sem produzir. Nós temos vários casos, nós temos um grupo aqui que chama Gringa Girls, e há uma lamentação de mulheres, olha, tô sofrendo abuso emocional, não tem para onde ir, não tenho um centavo. E a pergunta de muitas é, o que você fez durante todos esses anos? Você não trabalhou nenhum ano? Então, vamos acordar para o momento, vamos acordar e ser mulheres sábias. Essa mulher era sábia, virtuosa, por quê? Porque ela sabia administrar o tempo dela, ela sabia a hora de acordar, a hora de deitar, a hora de falar. Era uma mulher que temia a Deus, que buscava no alto a sabedoria, porque a sabedoria vem do alto. Os livros podem te ensinar muitas coisas, mas a verdadeira sabedoria vem do céu. É o Senhor que nos dá. Quer dizer, ela era uma mulher que tinha tanta qualidade, mas a principal dela é que ela temia o Senhor. Então eu quero chamar a sua atenção. E aqui eu vou falar do meu testemunho. Quando eu casei, eu fiz um plano com meu marido e eu disse, eu quero uma casa e quero 2 carros na garagem quitados. E talvez você não precisa ser tão, vamos dizer assim, tão agressiva, não sei se é essa palavra, mas eu pus um alvo muito alto. Eu falei para Deus que eu queria uma casa quitada. E os 5 primeiros anos do meu casamento eu trabalhei muito duro para isso. Eu comecei uma confecção de biquíni e nos verões, que era a época que eu fazia mais dinheiro, né, que eu ganhava mais dinheiro no meu trabalho, eu não ia para a praia. Minha família, quantas vezes o carro, eram 5 carros que iam para o Nordeste e eu ficava em cima de uma máquina de costura, fazendo um biquíni e vendendo, e eu viajava outra época. Eu abri mão de muita coisa, de muito, vamos dizer assim, lazer durante o verão, porque eu estava começando uma empresa. E eu fiz o meu alvo. E acredite ou não, Deus me deu uma casa quitada. Isso é outro testemunho, foi um milagre que Deus fez numa firma que a gente começou sem dinheiro, mas com muita fé. E outra coisa, Deus vai nos fazer prosperar com aquilo que a gente tem na mão. O que eu tinha na mão? Eu comecei todos os cursos do Senai, comprei um biquíni, descosturei e eu trabalhei. Deus prosperou em cima do que eu tinha na mão. Os meus 5 pães e 2 peixinhos era aquela máquina de costura. E eu quero dizer para você, Deus prosperou de uma maneira abundante. Eu sempre dava mais do que eu dízimo. Então, qual que é o seu plano? Antes de você engravidar, você tem um dinheiro, você tem um alvo financeiro. E eu quero dizer para você, planeje a sua gravidez. E eu louvo a Deus porque eu fiz isso. Eu tinha né, nessa época, quando eu decidi engravidar, a gente já tinha prosperado na confecção, não era mais aquele começo que eu vendia um biquíni, comprava 1 metro de lycra, não. Quando eu decidi engravidar, eu já tinha minha casa própria.
Talvez, eu não tô querendo dizer que você tenha que ter esse mesmo alvo, mas eu quero dizer, pelo menos tenha o dinheiro das suas despesas para 6 meses, um ano, o aluguel, a prestação da casa, tenha um certo fôlego, porque se eu não tivesse, eu não sei como seria os primeiros meses da minha filha, quando eu tive a minha filha. Então, esse foi o meu plano. E é esse que eu quero dizer para você. A idade não faz necessário uma mulher engravidar com 20 anos. Não, deixa para os 25. Planeja melhor, você vai estar mais madura emocionalmente. Então, eu planejei. E eu tive meus filhos bem depois dos 25. Mas isso é uma opção minha, mas o que eu quero enfatizar para você, separe um dinheiro. Quando eu estava grávida no meu 8º mês, eu tinha uma empregada na minha casa quitada, a firma estava bem, e eu caí na garagem da minha casa, com 8, quase no 9º mês de gravidez. Eu estava com uns 25 quilos a mais, e eu desenvolvi protusão de disco, que é a mesma dor da hérnia de disco, só que não opera. Segundo o médico naquela época, eu não sei, isso foi 25 anos atrás, não dava para operar, mas eu sentia a mesma dor que as pessoas que têm hérnia de disco. E o 9º mês, eu não preciso dizer para você o que foi o meu 9º mês de gravidez. Muito pesada, com dores insuportáveis na coluna. Eu tinha meu escritório, muitas vezes eu deitava no chão e colocava as pernas na cadeira. Tinha uma televisão, eu trabalhava com moda, então eu via os vídeos e desenhava. Assim, eu pude fazer o meu espaço porque eu era a proprietária do negócio. Mas o que aconteceu? Quando eu ganhei a minha filha, eu não tinha força, eu não tinha coluna para pegar o bebê do berço e amamentar. Eu cheguei a travar, a minha perna direita adormeceu, acredito que umas 3, 4 vezes, e eu não sentia a minha perna. Eu fiquei na cama um dia e meio, sem poder me mexer, porque a minha perna simplesmente adormeceu. E você tem um bebê no colo, que você tem que amamentar, que você quer amamentar. Eu contratei uma babá. E essa menina, eu coloquei uma rede dentro do meu quarto, e ela trazia a minha filha, eu amamentava, né, colocava ela para rotar, né, mesmo sentada na rede, e a menina pegava. Isso eu não me lembro quantos meses foram, mas foram uns bons meses, até eu recuperar. E eu não entendia muito bem, porque eu não fiz um exame exato, né? Depois que a minha perna adormeceu, foi que o médico falou, não, toda essa dor que você sentiu no final da sua gravidez, não era. A minha médica dizia, eu falei, doutora, esse menino quer nascer, não é possível esse tanto de dor, e era a coluna. Então, eu quero dizer para você, se eu não tivesse dinheiro reservado para pagar essa babá, o que seria feito do meu corpo? Porque eu não tinha força, literalmente, eu não me mexi. Quando eu saí do hospital, e eu fiquei um bom tempo me arrastando, eu tive um pós-operatório, foi uma cesárea um pouco complicada, eu enchei muito, mas eu pude pagar uma babá para cuidar da minha filha junto comigo. Eu estava ali 24 horas, mas a parte de dar banho, a parte de agachar, era ela que fazia. Então, por que eu estou citando esse exemplo para você? Não estou dizendo que toda mulher vai passar por um problema, né, como esse, mas graças a Deus que eu planejei a idade, eu planejei o que eu teria na conta bancária. E o meu objetivo com esse vídeo é, mulher, seja sábia, tema a Deus, tenha tempo com o Senhor e busque do Senhor a sabedoria, produza, cuide do seu filho, cuide da sua casa, aqueles primeiros anos é todo para você cuidar dele, mas é preciso ter uma renda para que se mantenha isso. E quando eles crescerem um pouquinho, eles vão dormir à tarde, você pode fazer uma unha, pode fazer uma escova, pode fazer um pão de queijo se você é talentosa na culinária, pode fazer uma marmita. Tem opções, porque quando a criança cresce um pouco, a gente tem tempo sim. As pessoas falam, é muito difícil. Eu sei, mas planeje, tenha, sabe, até para você mesmo, para não ficar aquela dependência, porque normalmente quem paga as contas acha, controla. Você quer ser controlada ou você quer ser uma pessoa que acrescenta? Essa mulher aqui, a Bíblia diz que o marido se alegrava dela, era satisfeita. Ela não ficava andando, gastando do dinheiro do marido. Eu não estou dizendo que eu sou contra isso. Eu estou dizendo que isso não é segurança para você. Uma vez eu vi um estudo que um cara secular, não era evangélico, ele disse que o casamento para a mulher
Para o homem é muito mais vantajoso. A mulher normalmente ela para na carreira profissional para engravidar e o homem está sempre caminhando, então se pagam mais para os homens. Eu acredito que até hoje ainda tem esse machismo na maneira de recompensa, mas é você que pode mudar essa história. Isso aqui está na Bíblia de muito tempo atrás. Isso não é algo 2000 anos atrás. Ela tinha a renda dela. Então, mulheres, que esse vídeo vá tocar o seu coração, planeje a idade, tenha um dinheiro reservado, ou que eu vou ficar em casa, mas eu vou ter um dinheiro reservado se alguma coisa acontecer. Porque essa mulher, ela é generosa. Tem coisa mais agradável do que você poder ajudar outras pessoas. Um dos elementos nessa passagem também é que ela ajudava o necessitado. Há estudos que comprovam que as pessoas que são generosas são mais felizes. Elas vivem mais, elas têm menos depressão. Então que o Senhor nos dê discernimento nesse tempo, da gente agir no tempo certo, da gente ter um lar equilibrado, porque um dos fatores muito determinantes em divórcio, infelizmente, é o dinheiro. E será que se nós, como mulheres, contribuísse de maneira sábia, será que muitas vezes isso não seria evitado também? Não estou colocando um peso em nós, mas que o Senhor nos dê sabedoria para administrar. Eu quero ler os 3 últimos versículos que falam sobre isso. O versículo 13 diz assim: de bom grado trabalha com as mãos. O versículo 16: examine uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Percebe que o seu ganho é bom. Então eu quero deixar esses 3 versos que estão em Provérbios 31. Trabalhe, estude, planeje, abra um parênteses antes da sua gravidez. Seja uma mulher sábia, seja uma mulher que contribui para o reino de Deus e não fica... É muito ruim a gente ser peso na vida das outras pessoas. A gente ser completamente dependente, tanto emocionalmente, financeiramente. Não, que o Senhor nos dê essa sabedoria. Eu vou levantar cedo, eu vou buscar o Senhor, eu vou me alimentar melhor, eu vou ter tempo para me exercitar se eu quiser pela manhã. Eu não vou ser uma pessoa preguiçosa, eu vou produzir para minha família e para o reino de Deus. Eu vou ser generosa, eu vou trabalhar. Eu vou ser uma mulher sábia, porque eu temo a Deus. Eu vou gastar tempo na presença de Deus, buscando o Senhor. E eu vou ser essa mulher de Provérbios. Isso não vai ser fardo, porque isso é uma rotina diária. Ela levantava, eu falo para você, eu tenho vamos dizer assim, um ritual, um hábito. Eu não saio de casa sem ler a Bíblia. Eu conto, assim, eu não vou dizer que toda vez, não, às vezes se levanta atrasado, né? Mas assim, a minha rotina é, a Bíblia é na mesa do meu café da manhã. Aqui é o meu, mudei de casa recentemente, e aqui é um cantinho perto da cozinha. Debaixo dessa mesa tem uma caixinha com a minha Bíblia, com o meu caderno de anotações, e eu tomo café, eu leio a Bíblia, eu tenho um tempo com Deus. Eu coloco o meu alarme um pouquinho antes. Eu não vou dizer para você que não, mas a minha rotina é essa. A exceção, eu não ler a Bíblia de vez em quando. Ah, acordei atrasada, né, não dormi bem à noite. Isso pode acontecer, isso não é uma religião. Uma vez alguém chegou para mim e falou assim: ah, com certeza tem dia que você lê por ler. Eu vou ser sincero com você. Assim como tem dia que você coma comida e você não vê o efeito dela. Eu leio, tem dia, eu tenho que voltar à página. Eu me considero uma pessoa um pouco agitada, né? Eu tenho que trazer meus pensamentos muitas vezes porque eu tô fazendo, mas eu leio todo dia, tá entrando, é a minha rotina. E eu virei para ele assim: pelo menos tá entrando na minha mente a palavra de Deus e ela vai sair de alguma forma. Então, não há desculpa, tenha um tempo pela manhã, cuide de você, se exercite, trabalhe, planeje, cuide da família, tenha o seu tempo com o seu bebê. Porque é muito bom quando a gente tem o controle da nossa vida. A gente pode ser um casal, mas são 2 pessoas. A sua maneira de administrar, o que você faz, você pode ter o controle disso. E você pode ser bênção na casa de Deus, na sua casa, sem gerar um peso.
Minha oração nesse dia é que o Senhor abra os nossos olhos para o tempo que nós estamos. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê a graça de sermos úteis em casa, de sermos generosos, de sermos prósperos para abençoar a nossa família e os que nos servem. E servir aquele que o Senhor colocar diante de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Eu sou a Nalva Pires, se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe e inscreva-se no meu canal.